paragem, sinais de stop, aquelas coisas, os buses da TPM não tem. O que é que vamos falar hoje, amor? Travões! Olha a vinheta. E hoje iremos falar de travões. É que, como andamos aqui a dizer, cria-se potência, faz-se mais força, eventualmente, depois de usar essa potência toda, é preciso parar. Depois de ganhar a corrida, mas e vocês aí que vão ver filmes, estão a ver Fast and Furious, o carro salta de uma ponta para outra, vão cair. É melhor parar antes. É preciso travar, ok? Travões são importantes. Isso. Mas é que para começarmos, afinal, o que são travões? Basicamente, de modo geral, travões são o mecanismo que nós temos para conseguir parar aquela locomoção, ok? E funciona de forma muito simples, com a mesma base de fricção que funcionam os pneus, ok? Exatamente. Falamos aí, fricção, atrito. Pneus. Os travões funcionam uma base de fricção também, que é para converter aquele calor em energia e parar o veículo. Mas eu estou com uma sensação que tu vais me interromper. Não, eu já queria dizer, mas como tudo no mundo automóvel tem história, vamos começar de história. Não zanga, ok? Estou a beber água. Vais perder. Tchau! Anyway, eu já vos disse várias vezes antes, 1800 esteve a bombar para os carros, né? No finalzinho dos anos 1800, quando começaram a popularizar-se os veículos automóveis e a potência começou a aumentar daqueles veículos, começou a existir a necessidade de se pensar como é que havia de separar melhor, ok? Inicialmente, para quem viu o vídeo de pneus, sabe que de início tínhamos já pneus ou rodas feitas de madeira. E nessa altura, o sistema de travões era basicamente uma alavanca que atuava um eixo com um bloco de madeira que encaixava nessa roda de madeira e ajudava o veículo a travar. No entanto, no início dos anos 1900, um tal senhor chamado de Louis Renault, eu acho que esse nome vocês se lembram, patenteou, acho que a primeira versão do sistema de travagem moderno, ok? Nessa altura, com o desenvolvimento dos pneumáticos, já de borracha, para quem viu o vídeo de pneus sabe, havia necessidade realmente de ter outra maneira de travar, não era uma alavanca com um bloco de madeira. E foi aí que surgiu a primeira versão dos travões de tambores. Se bem que essa parte acho que já preciso do Eike aqui. Eike, o que é isso? Já acabou aquela zona chata, estava a falar? Não acabou nada. Está a vir me ajudar? Está a falar de quê agora? Travões de tambores. Nice. Travões de tambores é uma coisa recente, né? Basicamente. Não, a primeira versão surgiu naquela altura, só não acho que funciona como funciona hoje em dia, né? Naquela altura, sabes como é que se travava, mas? Como? Como nós travávamos quando acabava travando de bicicleta. Pisar pneu. Acabar chinelo, então, Exatamente. Pessoal, para não acabar chinelo, ok? Criou-se o sistema de travões. Okay? Travões é tambor. Basicamente, inicialmente, né, lá naquelas coisas que a mãe gosta, os sistemas eram atuados a cabo, basicamente. Okay? Que nem uma bicicleta, cabo de aço atuavam. Só qual é que é o problema do cabo de aço? O primeiro é que eles rebentam quando tu precisas. Exatamente. Eles funcionam muito bem. Naquele momento em que estás quase para bater um poste. É minha responsabilidade. Cabo já saiu, já não existe. Esse é o primeiro problema, e não só é a distribuição da travagem ou da força ou potência de travagem para cada roda. Então aquilo não funcionava muito bem. De repente mais beber uns copos, aquela afinação lá de esquerda a direita. Já soltou. Tocas travão, o carro está de lado. Então isso começou a tornar-se um problema e depois passamos para os sistemas hidráulicos, ok? Que é o que temos hoje. Basicamente são sistemas hidráulicos. A pressão de óleo facilita bastante esse trabalho. É muito mais preciso. A gente consegue enviar a potência de travagem para a roda que a gente quer com uma precisão muito melhor e não só, com muito mais segurança. Okay? Não se esqueçam que, assim como os pneus, os sistemas de travagem são muito importantes para a nossa segurança e a segurança de todos à nossa volta. Então, acho que é um dos componentes mais importantes do carro no que diz respeito a conduzir em sociedade. Okay? Não é só turbos, nitros, superchargers. Isso é para ser divertido, ok? Acho que parte da sociedade é diversão. Vamos andar rápido todos, só não sei como parar. Vou a ponte. Então, os sistemas de tambores foi como todo o sistema de travagem moderno começou. Por que se chama tambor? Okay? Esse é um nome bastante... não é comum cá, ok? Porque vem do termo em inglês drum. Cá, tu aí conheces como balatas. Dá para falar com balatas. São balatas, ok? Esse é o sistema de travões a tambor.
Okay? E aquilo como é que funciona? Mas tu tens um sistema com um monte que o conceito inicial daquele sistema é para ser simples. Mas para quem já viu balatas, já ouviu, sabe, balatas têm todo bem simplicidade. Aquelas são um conjunto de molas e um monte de ferrinhos, depois e tem borrachinhas ali. Mas de forma de engenharia é bastante simples. Okay? Aquilo é uma chatice de montar e desmontar, mas é bastante simples. As balatas estão dentro do tambor, ok? Tambor é aquela parte redonda que fica ali dentro da roda, que a gente vai colocar aqui uma imagem para vocês perceberem. E por dentro tem o que são as balatas, ou são os shoes, que é os sapatos. E como aquilo funciona? Aquilo tem um pistão lá dentro, normalmente, que é quando a gente aciona o travão, ele empurra o pistão dos dois lados, normalmente, que empurra as balatas para as paredes do tambor. Isso. Então é como se estivesse a conduzir, tem alguém a segurar assim, os tambores lá dentro. Basicamente é isso, ele empurra aquelas sapatas que tem do lado de fora, que tem contacto com o tambor. Exatamente. Que tem aquilo é uma camada de, como se fossem calços, ok? Exatamente. Uma camada específica com material específico. Carbono e sei lá. Cria fricção. Essa fricção ajuda a travar o veículo, ok? Isso é como funciona o sistema de tambor básico. Mas daí, nós passamos para o sistema a disco. Exatamente. E principalmente porquê? Sabes porquê? Não. Porque se descobriu que consegue-se efetuar ou exercer muito mais força se eu estiver a apertar do que se eu estiver a empurrar. Então, os caranguejos funcionam com aperto e não com empurrar. Tem um gajo a abraçar ali. A apertar os discos. Exatamente. Sabem quem? Porque já foi pego por um caranguejo, aquilo dói. Não larga facilmente. Também é hidráulico, hein? Sabias? Os caranguejos são hidráulicos. Isso. Mas é isso, Amos. Como é que funciona o sistema disco? Bom, o sistema disco, como já disse, o Wake, aquilo basicamente funciona com um caranguejo, que é a peça de fora, iremos demonstrar aqui também no vídeo, que durante o processo de travagem, que também é acionado através de óleo pelo sistema hidráulico, vai apertando o disco e efetivamente faz a paragem da locomoção do carro. Ok? Para quem já viu o sistema sabe que não é só apertar o disco, mas temos lá dentro aquilo que são os calços, que é geralmente um composto que é feito com base de carbono e alguns outros componentes, algumas outras liguinhas, e ajudam a fazer a travagem em conformidade, em segurança e com muito mais eficiência. Acho que basicamente é como funcionam as balatas em termos de pastilha, né? Que fica exatamente. Ali, acho que o conceito é basicamente o mesmo, cria fricção, calor e... A maior vantagem versus as balatas é que tu consegues várias vezes ter uma superfície maior de disco para ser na travagem e tens também uma melhor dissipação de calor. Como toda a gente sabe, calor nos veículos piora a performance e quanto mais quente às vezes tu tens o disco e o próprio calço, às vezes pior fica a travagem, mas como tens uma superfície aberta, tens ali o arrefecimento a acontecer, melhor também tens o ar a passar ali pelos discos e pelos travões. Vamos tocar num ponto bastante importante que é a superfície de contacto. Okay? Pneus, lembram-se? O conceito é exatamente o mesmo. Quanto maior é a nossa superfície de contacto, maior há de ser o nosso coeficiente de atrito e com isso mais rápido conseguimos parar o veículo. Exatamente. E daí vem aquela parte desportiva, Mois, que sempre é nice, né? Que é os discos ventilados, os discos de competição, as pastilhas de competição. Exatamente. Okay? E basicamente o conceito é o mesmo. Primeiro a primeira coisa que se faz quando se quer aumentar o desempenho de travões é aumentar também dos discos, dos caranguejos e das pastilhas. Aumenta a área de contacto, automaticamente travamos mais rápido. Okay? Outra coisa depois é ventilar. Tens aquelas ranhuras, tens aqueles furinhos, que o conceito é ventilar e dissipar calor. Okay? Exatamente. Algumas pessoas, algumas equipas põem até condutas de ar próprias para os discos de travão, que é para arrefecer aquilo. Mas não só. Pastilhas de travão, mas as pastilhas de travão de competição, elas já vêm preparadas para temperaturas super altas. Então, o que acontece? Da mesma forma que acontece com os pneus, lembra os pneus de neve, etc. Aqueles travões estão preparados para uma faixa de operação diferente dos travões comuns de estrada. Uma coisa que eu acho piada é que, se vocês forem ouvir quando assistem Fórmula 1 ou qualquer outro tipo de desporto motorizado, né, de pista,
às vezes ouvem na comunicação, no início das corridas ou das voltas de aquecimento, os pilotos a dizerem que ainda não tem travões, não sei o quê. Exatamente. É porque os travões ainda não estão na faixa de temperatura ideal para a operação. Exatamente. Aqueles travões funcionam com temperaturas mais altas. E é engraçado também, sabes que os travões quando estão frios chiam. Às vezes pensar, tipo, os gajos de Fórmula 1, os calços estão gastos. Não, é diferente, pessoal. Aqueles calços chiam porque eles estão bastante duros e estão fora da sua faixa de operação. Isso. Acho que é uma ação das corridas, tipo, eles têm que usar coisas que parecem estar gastas. Pneus slicks parecem estar carecas. Exatamente. Travões fazem barulho, parece que estão... Isso, pessoal, gosta de nos confundir. Ok, agora em racing usam discos, Ei, o que é que usam nos TPMs? Ih, bro, nada. Estão a trabalhar com Fé de Deus. chinelo, mano. Fé de Deus, fé de Deus. É, passam paragem, até depois a paragem mudou de sítio. Mas é engraçado que falamos aqui de balatas e discos e Eu ia te perguntar, balatas ainda usamos hoje em dia, já que diz que é melhor. Exatamente. Balatas nós ainda utilizamos em algumas aplicações. Por exemplo, a maior parte das carrinhas, né? Aquelas picapes, utilizam balatas atrás e utilizam somente discos à frente. E qual é que é a ideia por trás disso? Isso. A ideia, primeiro, é custos. Balatas é um sistema mais simples, um sistema mais barato de se Custo para implementar. quem? Para mim que estou a comprar o carro ou para quem está a produzir o carro? Para quem está a produzir o carro, tu não interessas nessa equação. Mas há uma lógica por trás disso, amor. É que normalmente física, lembra daquela parada de física que inventou, mas nem conceitos nice, descobriu aquele que caiu passando na cabeça. Então o que acontece? Tu quando travas um carro, um veículo, há uma transferência de peso. Isso. Então todo o peso do carro passa para a frente do carro. Então o que acontece? Tu não precisas de uma capacidade de travagem tão alta nas rodas de trás, por exemplo, numa carrinha, que tem um centro de gravidade mais alto Mais e a em cima. transferência de peso é muito mais notável numa carrinha. Então, o que acontece? Tens basicamente 70% do peso do carro à frente e 30% atrás numa situação de travagem. Então, eles olharam para isso e disseram, ok, então não precisamos de discos atrás, estamos a gastar dinheiro, estamos verdade. a aumentar o custo para o consumidor final, então vamos colocar discos potentes à frente, com o sistema a disco, e balatas atrás. E não só, mesmo carros que têm disco atrás, muitos deles utilizam balatas para o travão de mão. Utilizam o sistema de travão de mão a cabo, Exatamente. que utilizam balatas que trancam o tambor. Então temos como se fosse um sistema de travagem híbrido em carros normalmente, né? Muitos carros. A maior parte dos travão de carros de mão. turismos ultimamente utilizam sistema disco, frente e trás. Ok. É o que acontece. A não E ser para que travão já de tens mão, balatas. Balatas. É isso. A maior parte dos carros tem travões agora elétricos, travão de mão elétrico, que utilizam os discos para travar, utilizam a caixa. Há vários conceitos, né? De travão de mão. Mas agora é que existem outros tipos de travões, né? E há outros tipos de travagem, basicamente, não é? Por exemplo, caminhões utilizam travões a ar, o sistema é ar, eles têm um compressor. Aquele TPM não tem ar, já aquela pessoa que fica só para travar. Nada, não tem, acabou de estar sem fôlego. Isso. Então, travões já ar nos caminhões é bastante comum, por isso é que, pronto, para quem conduz caminhões já há ali há algumas coisas por saber. É por isso que fica-se a bombar, isto está a Yeah, bombar está a travão. encheirar. Está a encheirar, exatamente. Ok. Muita gente utiliza a caixa de velocidades para auxiliar na travagem, o que é uma prática comum e boa, não sobrecarrega o sistema de travão. Ok. E já agora vamos dar um parênteses aqui, porque eu já vi pessoas a fazerem isso. Mas Diz lá. aqueles nossos amigos que estão na descida, põem carro no ponto morto, estão a travar, vocês vão bater. Façam isso. Está para pôr gasosa. Não, é que ele acha que é assim. Já muita gente a conduzir que está ali numa terceira, como vai travar, põe o carro em ponto morto. Pessoal, quando se põe o carro em ponto morto, a gente perde a capacidade, primeiro, de controle do carro, ok? Porque o carro fica bobo, não tem Exatamente. nenhuma... A transmissão já não está ali a ajudar, não está engajada. E não só perde o engine braking, que se calhar, se vocês quiserem, podemos falar um Vamos bocadinho como é que expandir. funciona o engine braking aqui. Acho que é uma boa técnica de condução, né? Exatamente, só que é preciso saber também. Basicamente é preciso fazer um match da velocidade que se está com a mudança que se quer colocar. Se vocês quiserem sair de quarta para a primeira, vão partir a caixa. Mas vão parar. Vão parar, mas vão parar por muito tempo. O carro vai ficar na garagem já. As caixas automáticas não permitem, tem essa vantagem, né? Isso, Então, yeah. mesmo que tu forces, ela não te aceita a fazer certas reduzidas, o que é bom. Tens travões, que é um engine braking, na verdade os caminhões têm, que se chamam de Jacob.
Yeah. É o engine braking. Acho que é isso que temos, né? Basicamente. Agora, Eike, em termos de cuidados que devemos ter com o sistema de travões, qual é? Não precisa. É só andar. É só andar. Na fé também, né? Na fé. Basicamente, calços de travões, pessoal, vocês têm carros normais de estrada. Quando ele começa a chiar, é porque já estão gastos. É isso. Okay? Atenção que eu já ouvi que aquele som que os travões fazem quando estão gastos é propositado mesmo. Exatamente. Para nos chamar a atenção. Isso é uma boa observação, mas é propositado. Os fabricantes colocam naquele composto da pastilha, no início, né? Que é no fim para nós, na verdade, um composto que faz barulho com o disco. Isso. Aquele ruído é propositado para nos avisar que é para o pessoal, os calços estão a acabar. Aquilo não é ferro com ferro, pessoal. Quer dizer, acho que há pessoas que chegam a esse ponto e gastam aquela parte também. Calço, não tem como. E não só, de tempos em tempos é bom ver a condição dos discos. Às vezes os discos têm que ser ou substituídos ou facejados. Exatamente. Por vários motivos. Acho que desenvolve-se ranhuras dependendo do uso que tem, Exatamente, não só alguns discos em algum momento chegam a empenar por causa de diferenças de temperatura. O disco está bastante quente no momento da travagem, passamos por uma poça d'água, por exemplo. Esses choques térmicos não são bons para os discos. Outra coisa, acho que também há de ser o óleo de travões, certo? Exatamente. 3, 4. Exatamente, o óleo de travão, os lubrificantes normalmente têm uma especificação que o fabricante dá e isso tem que ser respeitado. E não só faz parte dos serviços, das revisões do carro, de tempos em tempos, dependendo do modelo, trocar só óleo de travão. Pessoal, aquele óleo não dura para sempre por vários motivos. Em algum momento vocês vão precisar de travar e o vosso pedal de travão vai simplesmente ao fundo, sem nenhuma capacidade de travagem, porque acabou o nível de qualidade do óleo. O óleo já não está bom. Okay? Outra coisa acho que é sangrar, não tirar no sistema. Sangrar, pessoal, não é para se cortarem o lado dos travões. Não. Tipo, estou a sangrar os travões. Não, sangrar basicamente é tirar todo o ar do sistema, como o Mois disse. E existem formas de fazer isso, provavelmente o vosso mecânico deve saber fazer isso. É uma prática comum e faz parte também do serviço de travões. Boa. Então, acho que é tudo, pessoal. Muito obrigado, como sempre. Deixem o like, subscrevam-se, comentem, ativem o sininho e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus! Já. Mas não é assim em carros de estrada normal. Já perdi. Estou a improvisar já até agora.